Olá, povo querido, graça e paz, bom dia, tudo bem? Mais um dia que o Senhor nos permite viver, estamos aqui reunidos mais uma vez para ouvir, meditar na palavra dele. Com certeza depois a gente vai fazer uma oração bem específica para a glória de Deus. É sempre muito bom começar o dia na presença do Senhor, entregando a ele o nosso dia, consagrando a ele, separando para Deus as primícias, os primeiros momentos do dia. A gente se encontra aqui para poder falar dessa palavra tão importante, tão poderosa que é a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês, irmãos, um texto que vai clarear muito a nossa mente, o nosso entendimento. É um livro escrito pelo profeta do Antigo Testamento. Esse profeta é o profeta Amós. O profeta Amós, ele escreveu um texto que é muito conhecido por nós, que ele vai dizer assim, Amós, capítulo 3, versículo 3. Olha o que diz a palavra. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? A palavra fala isso, Andarão duas pessoas juntas se elas não estiverem de acordo? Geralmente não, porque a pessoa ela se desentende, não está de acordo, uma quer uma coisa, outra quer outra, geralmente elas caminham em caminhos distintos. Mas o texto que eu quero ler com vocês não é isso, não é esse texto que é muito conhecido, a gente cita muito, ouve muito falar dele, mas o texto que eu queria muito comentar e conversar com vocês nessa manhã e ministrar ele sobre a sua vida nessa manhã é o versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Eu vou ler de novo, guarde com atenção o que o Senhor está falando comigo e você nesta manhã. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas. O que Deus está me ensinando, irmãos, e ministrando no meu e no seu coração? Já reparou que tem coisas, escuta isso, irmãos, é muito importante você se nutrir, se alimentar de pensamentos bons, coisas boas, Não é só os pensamentos, mas normalmente quando Deus ele vai fazer algo na minha vida e na sua, ele começa a nos preparar algo. Às vezes você está pertinho começa a sentir um desejo de algo, o Espírito Santo está te impulsionando. Esse algo talvez é um cargo ministerial, esse algo talvez é uma mudança de emprego, é uma casa própria, a conversão do filho, do marido, eu não sei. Mas aí quando você começa a vivenciar isso, o próprio Espírito Santo ele começa a revelar a você, ele começa a dar sonhos, você começa a sentir que algo começa a fluir nessa direção. Então, antes de Deus fazer ou falar algo, ele começa a falar primeiro com os seus servos e os seus profetas. Todo dia a gente está aqui de manhã ministrando a palavra de Deus. Eu ministro uma palavra só e várias pessoas meditam conosco, acompanham, seguem aqui o canal e ainda assim, irmãos, cada um tem sua interpretação particular. O Espírito Santo ministra no coração de cada um de nós, ele traz como se fosse uma revelação profética para cada um de nós a direção que nós devemos seguir e tomar. E aqui o texto deixa isso muito claro, que Deus, olha só, eu vou ler mais uma vez aqui para você guardar ele bem no teu coração, se você puder anota, dá uma estudada sobre o assunto, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Diz assim, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo. Irmãos, Deus, ele quer revelar o segredo ao qual ele tem para mim e você. Ele quer colocar a minha vida e a sua para acessar lugares, acessar coisas, acessar áreas espirituais, e ele começa, antes disso, ele começa a revelar para mim e você. Quando a gente começa a chegar nesse ambiente, irmãos, antes do Espírito Santo já nos preparou, o próprio Deus já preparou a gente para a gente poder acessar aquele ambiente, acessar aquele local, em nome de Jesus. Olha só, sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Nós estamos aqui, irmãos, como servos do Senhor, como servo dele, como profeta dele também, porque a maior profecia é sempre importante ter isso em mente, é a palavra de Deus. A maior profecia que nós temos, irmãos, é a palavra de Deus. É ela que dá a direção, é ela que joga a luz, Eu costumo ensinar que a palavra de Deus, os evangelhos, a palavra de Deus é a própria boca de Deus falando comigo e você, e ela começa a jogar luz, ela começa a limpar a gente, ela começa a revelar, a trazer a revelação profética dentro de nós, para que nós possamos nos limpar, nos purificarmos daquilo que não é bom. Quando eu falo sobre isso, eu sempre gosto de usar um aparelho de ressonância magnética, por exemplo. A pessoa está bonita por fora e a pessoa entra naquele aparelho de ressonância magnética e quando ela está entrando ali, todo mundo está vendo tudo muito bonito, porém, quando ela começa a fazer o exame, quando sai o resultado do exame, ele começa a mostrar o que está dentro, o que os olhos não conseguem ver. Então ele começa a mostrar o que está ruim, o que tem que ser tratado, qual o tratamento, Ele vai pegar aquele resultado do exame, leva para o médico e o médico vai olhar e vai dizer, olha, você precisa de uma cirurgia,
você precisa tomar medicação A, tem que parar de comer isso, parar de comer aquilo. Ele começa a dar toda uma instrução para que você consiga resolver, mudar aquele quadro que poderia te levar para o local de mal a pior. E a palavra de Deus, ela faz isso. Todo dia a gente medita nela aqui, todos os dias pela manhã, e ela vem fazendo o quê? Trazendo conhecimento, a revelação. Então Deus está falando comigo e você de novo, né? Que antes de fazer alguma coisa, Ele vai revelar a mim e você. Então tem coisas que o Evangelho vai trazer revelação. Quando você começa a ler, a estudar e a aprender a palavra de Deus, o que ela faz? Ela começa a tirar de você, ela começa a mostrar para você o que está dentro, o que está no teu coração que você não deve carregar, mágoa de alguém, alguma coisa que aconteceu. Você começa, através da leitura e da meditação da palavra de Deus, você começa a viver uma experiência poderosa e sobrenatural. Eu espero que essa meditação faça muito sentido para você, porque tem pessoas que vão assistir essa oração de hoje, essa meditação de hoje, e vai clarear, você vai começar a falar, meu Deus, é sobre isso, eu tenho sentido tal coisa nessa direção, tem acontecido algumas coisas aqui que está me empurrando. Irmãos, aprenda uma coisa, quando Deus ele quer te colocar, que Ele quer cumprir uma promessa que Ele fez para mim e você, quando Deus ele quer nos colocar, nos mover para o local aonde Ele vai levar a gente, a primeira coisa, irmãos, que acontece é um desconforto, porque toda mudança é um desconforto. Se você for mudar de casa, de trabalho, de escola, né, todos aqui já passaram pela escola, e imagina, né, quando você sair de uma escola e ia para outra, não conhecia ninguém, aquele desconforto, até você fazer amizade, depois fica tudo normal, mas toda mudança traz um desconforto. Então tem pessoas passando por algum desconforto, e esse desconforto não é nada mais, nada menos do que Deus transicionando você, levando você para o propósito a qual Ele quer fazer na minha vida e na sua. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que Ele prepara antes, Ele traz uma revelação antes, Ele começa você a desejar, começa você talvez a se preocupar, alguma coisa dá sinal para onde você está indo. Se for preocupação, você ora para que Deus venha mudar tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que era mal, você vai transformar em bênção. O nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção. O nosso Deus é especialista em transformar uma situação ruim em uma situação boa. Então, quando é algo ruim, mau pressentimento, alguma coisa, o que você faz? Se o Espírito Santo está te revelando por meio de sonho, usando o profeta ou a própria leitura da palavra, né? Tem gente que pega a Bíblia e abre assim de forma aleatória, e quando vai ver um texto fala alguma coisa de repente sobre morte, aí abre de novo e fala sobre morte. Irmão, se Deus estiver falando com você dessa maneira, tem gente que Deus fala dessa maneira, tem gente que Deus não fala, mas se Deus estiver falando com você dessa maneira, o que você pode fazer? Reverter a morte em vida. Através de quê, pastor? Através da revelação que Deus te deu. Então Deus, antes de fazer alguma coisa, Ele primeiro vai revelar aos seus profetas, Ele vai preparar o ambiente, vai preparar o terreno. Eu não sei hoje se o que está vindo sobre você é algo ruim, negativo, ou se é algo bom. Então, se for algo ruim, irmãos, e negativo, eu quero dizer para você, começa a orar, fala, Senhor, muda esse quadro, transforma o que é negativo em positivo, porque o Senhor está trazendo uma revelação antes para mim, e eu tenho tempo ainda de mudar isso através da oração e súplica, e é nesse sentido que a gente vai orar nessa manhã para a glória de Deus. Se for algo bom, irmãos, ora para que aconteça, porque o mundo espiritual, escuta uma coisa, eu e minha esposa, a gente conversa muito, ela fala muito sobre isso, né, que quando a gente está passando por alguma situação, esse momento aqui que você está assistindo aqui agora, irmão, no mundo espiritual já aconteceu, ele já sabia quem ia assistir esse vídeo e quem não ia. No mundo espiritual, irmão, as coisas acontecem antes, a gente aqui vai vivendo ela como se fosse um roteiro de um filme, mas as coisas já aconteceram. Eu tenho poder, você tem o poder de mudar e transformar toda essa situação através de quê, pastor? Quando Deus ele começa a falar comigo, porque Ele fala comigo, em primeiro lugar, o quê? Palavra de Deus, depois Ele usa sonho, usa revelação, usa um monte de artifícios para falar conosco. Então, aquilo que é mal, eu oro para mudar, para ser bom, e aquilo que é bom, eu oro para que aquilo aconteça, porque o mundo espiritual ele vai tentar fazer de tudo para impedir que aquilo que é bom aconteça ou se realize na minha vida e na sua. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Não esquece, deixar seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é recorrente aqui, meu muito obrigado por você estar aqui. E se você está aqui pela primeira vez, meu muito obrigado. Sinta-se muito à vontade e que essa palavra fale muito ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado e querido, aqui estamos, ó Pai, diante de Ti, Pai, diante da Tua palavra, Senhor, meditando, Senhor, numa palavra, meu Pai, onde o Senhor mesmo diz, Senhor, através do profeta Amós, Senhor, que o Senhor não faz nada sem antes revelar, Pai, aos seus servos e profetas. Nós estamos aqui como servos do Senhor e como profetas também, Senhor. Se a maior profecia, Pai, é a Tua palavra, nós somos profetas, porque nós carregamos a maior e a mais profunda profecia, que é a Tua palavra. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, se tem algo ruim, negativo, Senhor, Pai, algo ligado à morte, destruição, perda, divórcio, problema,
briga, confusão, desemprego, eu anulo, Pai, e desfaço agora, Pai. Eu anulo, meu Pai, e desfaço agora, em nome de Jesus, toda força maligna, Pai, toda força espiritual, todo plano satânico, ó Deus, contra nossas vidas, que seja anulado e jogado por terra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, mas aquilo, Senhor, que é, aleluia, de bênção, que é para a saúde, que é para prosperar, aquilo, Pai, que é para crescimento da tua obra, para crescimento familiar, para abençoar, eu quero, meu Pai, faça realizar, Senhor. Joga por terra todo e qualquer impedimento, Senhor. A tua palavra diz, ó Pai, que Daniel, Pai, orou e jejuou durante 21 dias, ó Pai, e a bênção, ó Pai, já tinha sido liberada no primeiro dia, mas a persistência dele, Pai, durante todos os dias ali orando, foi o que liberou, Pai. O anjo veio e falou: olha, eu fiquei retido 21 dias, porque o príncipe da Pérsia tentou me travar, tentou me prender. Deus amado e bendito, aqui estão pessoas, ó Pai, que estão comigo todos os dias, ó Pai, orando, Pai, sendo persistente, sendo insistente, Senhor. Pai, tendo foco naquilo que querem fazer, viver e alcançar. E eu quero liberar sobre a vida deles, sobre a vida dela, Pai, uma bênção sem medidas. Abençoe a vida deste homem, abençoe a vida dessa mulher, abençoe a vida dos jovens, ó Pai. Tem aumentado o número de pessoas aqui, Pai, que são jovens, ó Pai, frequentando, assistindo, ó Pai, os vídeos aqui no canal. Então abençoe a vida de cada um deles, ó Pai. É o que eu quero abençoar em nome do Pai, abençoar em nome do Filho e abençoar em nome do Espírito Santo de Deus. Pai, eu te peço, o que é mal transforma em bênção, Pai, e o que é bênção, que nada venha impedir que venha acontecer sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Libere cura, libere unção de uma maneira sobrenatural sobre cada um de nós. É o que eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você acredita e toma posse, diga um amém, em nome de Jesus. Amém? Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Se você está vivendo uma experiência dessa, pastor, eu sinto isso. Deus tem falado algumas coisas comigo aqui. Se é ruim, você vai orar. Nós já oramos, tome posse da oração que nós já fizemos, mas ore. Você que sabe o que é, ore de forma específica. Senhor, eu tenho sentido que vai acontecer algo com o filho, com o marido, com o trabalho. Ore, faça uma oração específica com aquilo que você está sentindo, para que isso não venha acontecer em nome de Jesus. Se for bom, Senhor, não pede que nada venha impedir. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz que o nosso Deus, ele tem o poder de plainar os caminhos. Quando a gente fala em plainar os caminhos, a gente lembra, hoje tem muitas estradas, né, que mesmo sendo de chão já são plainadas, mas imagina naquela época, eram caminhos, irmãos, então tinha que subir montes, descer vales, subir montes, atravessar rio, não tinha ponte suficiente, era uma guerra. E quando Deus fala que vai plainar os caminhos, ele está dizendo o seguinte: eu vou facilitar a sua chegada no propósito, eu vou facilitar que você alcance o seu propósito. É sobre isso que a gente está meditando, é sobre isso que a gente está falando, e quando Deus revela antes, é justamente para isso, é para facilitar a nossa caminhada para chegar no nosso objetivo. Que Deus faça muito, aleluia, que essa palavra faça muito sentido para você e que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus.